Olá pessoal, Cláudio novamente. Eu gostaria de compartilhar com todo mundo um projetinho do que eu chamaria de maker raiz. Porque hoje em dia os autodenominados makers juntam o Arduino com módulos prontos, pegam um código feito na internet e acham que montaram alguma coisa. Não é bem, acho que não é bem isso, mas isso aqui é como vocês podem ver, é um no-break 600VA da APC. A eletrônica dele foi para o espaço. Então, ele tem os no-breaks têm uns transformadores muito grandes dentro, muito parrudos, né? Esse aqui é um no-break de 600VA de pico, então esse transformador aqui de pico, a corrente de pico nesse enrolamento aqui é 50 amperes, é muita coisa. Então, e esse aqui tem uma bateria só, então, como todos os transformadores podem operar de forma reversa, esse transformador normalmente recebe 12 volts oscilantes nesses três terminais e entrega 127 na saída, nas tomadas. Se eu pegar o que seria a saída das tomadas e aplicar 127, eu vou ter aproximadamente 12 volts aqui. Pois bem, o problema é que quando eu retificar e filtrar isso, eu tenho uma tensão bem mais alta, óbvio, e eu precisava regular essa tensão. Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso de uma fonte burra. Explico. Eu tenho uma fonte de bancada, aqui, reguladinha, tudo certinho, mas ela só vai até 3 amperes. E eu estou trabalhando com um motor para esterçar um quadriciclo, a gasolina. Eu preciso fazer isso funcionar por controle remoto, esse quadriciclo. E o motor ali é um motor de limpador de para-brisa do Fusca, ele vai consumir uns 8 amperes mais ou menos, por aí, 8 a 10 amperes. Então eu preciso de uma fonte muito pesada para testar. Fonte comum não dá certo, a minha fonte não tem corrente. Bateria gel dessas de alarme também não tem corrente suficiente. Eu tenho uma bateria de 12 volts automotiva ali embaixo, que eu uso para backup de energia da impressora 7AIP, mas eu não estou com vontade de ficar carregando essa bateria e eu preciso de uma fonte desse tipo às vezes. Então essas são aquelas fontes parrudas, burras e que aguentam muita pancadaria. Eu fui testar esses dias com o motor do vidro elétrico, que foi a primeira tentativa que eu fiz para esterçar o quadriciclo. Não deu, eles não têm potência suficiente, não tem torque, deu stall de motor. Mas eu vou usar esses motores aqui só para demonstrar uma coisa. A corrente desses motores aqui, com dois motores juntos, livres, ela gira em torno de 1 ampere. Aqui eu estou na escala de amperes. A corrente de funcionamento desses motores gira em torno de 1 ampere. Dois motores girando, 1,5 amperes. O problema é a partida. Então eu vou colocar o multímetro para registrar pico de corrente. E aí eu vou acionar várias vezes o motor aqui. Olha lá, 11 amperes de pico na partida. 10 vezes a corrente nominal. Além disso, essas faísquinhas que a câmera não vai pegar, mas essas faísquinhas que eu gero aqui, elas retornam para a fonte e podem fazer um verdadeiro estrago, como foi o caso das 3 fontes de computador que eu testei antes. Inclusive eu coloquei alguma proteção nas fontes, tudo, mas não resolveu. Então, as fontes queimaram instantaneamente. Deixa eu tirar isso daqui para não me confundir. Então eu decidi fazer essa fonte burra aqui. Então eu tenho o transformador, eu mapeei as ligações dele, todos os fios, e anotei as tensões das combinações de fios aqui. Tá? Aí, para retificação, eu montei uma ponte retificadora com diodo Schottky duplos. Então esse diodo é duplo. Esses 3 diodos são duplos, só que esse aqui eu estou usando duplo e esses aqui eu estou usando só um lado de cada. Eu montei uma ponte retificadora com aproximadamente 20 amperes de capacidade. Isso aqui é diodo retirado de fonte de PC jogada no lixo. A filtragem, eu saí catando todos os capacitores que eu tinha aqui de tensão compatível, não sei nem ao todo quanto que deu aqui. Não é importante, porque isso aqui não é para alimentar circuitos exigentes. Isso aqui é para alimentar motor, carregar bateria, enfim. Aí eu precisava regular a tensão, porque ela estava muito alta. Eu encontrei um monte de esquemas, mas eu acabei optando pelo mais simples deles.
é o LM317, na configuração clássica, de regulagem de tensão. E aí, 2 transistores para booster de corrente. E um resistorzinho para mais ou menos equilibrar a corrente em cada transistor. Eu fiz umas alterações com o material que eu não tinha o 2N3055, usei esses transistores de fonte AT aqui. Eles são muito parecidos com o 3055, só que a tensão com que eles conseguem trabalhar é quase 700 volts. Então, melhor ainda, porque eles vão aguentar qualquer tranco que vier aqui. Coloquei 3 transistores e na saída da fonte eu acrescentei um diodo polarizado reversamente para servir como escoamento no caso de coice indutivo, porque motor e solenoide, quando a gente desliga, ele faz o diabo. Então eu tenho o diodo o termo em inglês é freewheeling, seria como diodo de catraca, né? Ele permite que eu escoe uma tensão em polarização reversa na fonte. Tá? Tem um capacitor aqui para filtrar ruídos também, e esse resistor é só para consumir um pouquinho de corrente para estabilizar o sistema de regulagem, para ela não ir para tensão máxima e danificar alguma coisa no momento em que eu ligo. Então isso aqui mantém a tensão estabilizada. Ele drena aqui uns 50 mA, 100 mA só. Coisinha toda. Então vamos lá. Então aqui está o transformador, capacitores, ponte retificadora, LM317. Eu fiz uma configuração um pouquinho diferente do LM317, de modo que o potenciômetro só ajuste na faixa que eu quero. 3 transistores, um dissipador meio cavalar aqui e uma ventoinha lá dentro para ele. Então, aqui nós temos a fonte ligada. Tá? Ela vai de mais ou menos de 10 até 15 volts aproximadamente. Olha. 10 até 15, que é a faixa que eu quero. Esse indicador aqui é aqueles voltímetro e amperímetro, só que eu estava mexendo ontem com a medição de escala, que estava ruim, estava fazendo um shunt de 10:1 de medição, consegui calibrar. Então, se eu ligar fios aqui, 90% da corrente passam por esse arame de solda de latão e só 10% da corrente passam por aqui, que seria no amperímetro. Só que eu cometi um erro e explodiu a seção do amperímetro, então deixa para lá. Também não precisava muito do amperímetro. Mas de vez em quando é bom explodir alguma coisa. E como esse transformador tem uma tremenda corrente disponível, eu já tive situações em que eu precisei usar o equivalente a um pirógrafo para derreter plástico, para cortar isopor, para cortar espuma, para selar saco plástico. Então aqui, essa chave liga o transformador direto. Se eu mudar a chave para cá, eu tenho um dimmer aqui. Ele está aqui dentro, é pequenininho, difícil de enxergar. Eu tenho um dimmer aqui e aqui o circuito ativo do dimmer, o triac. Isso aqui é um dimmer daqueles chuveiros eletrônicos. O chuveiro estragou, guardei o dimmer. Então eu tenho acesso aos 3 terminais do transformador e eu consigo tensões extremamente baixas aqui. Tensões de corrente alternada, muito baixinhas. Consigo também trambicar aqui a tensão contínua, lógico, porque o regulador não vai funcionar, mas vai ter corrente disponível. Não é essa a ideia. A ideia é usar corrente alternada aqui. Então é isso, eu espero que seja útil para mais alguém. E isso aqui é o que eu chamo de projeto Maker raiz mesmo.